Vamos seguir por aqui, tem mais entrevista. Eu disse, que a gente teria bastante análise e reflexão importante nesta edição do Poder Expresso. E é assim que a gente continua, agora às 3h54, quando a gente recebe ao vivo para uma conversa a Isabela Calil, ela que é cientista política, doutora em antropologia social pela USP e coordenadora do Observatório da Extrema Direita. Isabela, uma excelente tarde, obrigada pela participação com a gente. Boa tarde, eu que agradeço. A gente conversava há pouco com um advogado criminalista que nos ajudava a entender as bases jurídicas sobre as quais a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está sustentando esse pedido agora feito ao Supremo Tribunal Federal para revogar a prisão domiciliar e as outras medidas cautelares impostas a ele, já que Bolsonaro não foi citado nessa denúncia por coação feita pela PGR. E aí eu te pergunto, tentando agora jogar essa análise para o lado político, não é? Na sua avaliação, de que forma que a oposição já está ou vai se articular para tentar, de alguma forma, exercer um pouco mais de pressão nesse momento sensível sobre o Supremo Tribunal Federal, de modo que a defesa do ex-presidente consiga uma revogação total ou parcial dessas cautelares contra ele? Tem, digamos assim, que qualquer movimento que seja feito, né, jurídico e resposta da justiça, vai ser utilizado com a justificativa de que Bolsonaro está sendo perseguido politicamente, está sendo injustamente sofrendo, por exemplo, com sanções, como no caso dessas cautelares. E isso vai alimentar essa narrativa que, na verdade, ela já vem sendo construída, né, desde do pós 8 de janeiro e muito fortemente desde o momento da investigação da Polícia Federal pela tentativa de golpe de Estado e depois do indiciamento. Então, eu acho que esses últimos acontecimentos, né, eles reforçam uma narrativa que já existe, mas eles não criam nada exatamente novo. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que do ponto de vista das narrativas, principalmente de mobilização, né, da extrema-direita, faz pouca diferença esse movimento que a gente tem agora. Ou seja, por exemplo, Bolsonaro, o fato da defesa pedir a cautelar e cautelar não ser aceita, faz pouca diferença porque ela já, de certa forma, é uma narrativa de que Bolsonaro está sofrendo perseguição e isso não muda muito, ou seja, a gente continua mais ou menos no mesmo lugar em termos de narrativa que vai sendo mobilizada. Acredita que essa narrativa que está sendo, como você bem pontuou, já defendida há bastante tempo pela oposição, que vez ou outra acaba se inflamando, não é, com base em alguns fatos que vão acontecendo, de fato, o ministro Alexandre de Moraes, o STF, sentem essa pressão? O barulho feito especialmente no Congresso chega até o Supremo Tribunal Federal? Tem, eu acho que um movimento importante da gente pensar que aconteceu nos últimos dias, que tem a ver com a chamada anistia, né? O projeto da anistia, e depois que tem ganhado outro nome, né? Essa tentativa de chamar de dosimetria. Mas no final das contas, acho que o que aconteceu de domingo para cá, ou seja, a movimentação nas ruas contra a PEC da blindagem e também com o projeto de anistia ou dosimetria, ou seja, redução ou perdão total do julgamento, né, ou dos atos relacionados à tentativa de golpe de Estado, eu acho que de uma certa maneira eles colocam uma espécie de freio, digamos assim, institucional. Nas ruas, na internet, a mobilização, eu acho que ela se mantém relativamente estável, ainda que eu veja um certo enfraquecimento da base bolsonarista. Mas do ponto de vista institucional, eu acho que o que a gente viu foi o contrário. A base bolsonarista já vem há muito tempo, já há muitas semanas, tentando emplacar uma narrativa de que quando Bolsonaro fosse julgado, o Brasil, enfim, traria um caos, a gente ia ter uma muito grande nas ruas. Isso não aconteceu, muito pelo contrário. A única reação relevante que a gente viu nas ruas, tirando o Zimbro, que era um ato muito específico, já tinha data, foi do campo contrário, né, à anistia. Então, no final das contas, eu acho que dessa que acaba acontecendo é que essa narrativa ela vai perder, né? E institucionalmente eu acho que faz pouco, diminui também uma possível pressão institucional que possa estar nas instituições, tanto no Congresso quanto no caso da Suprema Corte. Para tentar entender se, numa semana em que a gente tem, por exemplo, novas sanções, não é, da Casa Branca contra o ministro Alexandre de Moraes, a família dele, empresas e outras pessoas aqui de autoridades brasileiras, o timing ele pode
ajudar ou atrapalhar, interferir de alguma forma numa disposição ou não do Supremo de afrouxar ou de aliviar um pouco a barra do ex-presidente? Acho que o timing, claro, sempre a gente pode pensar que do ponto de vista desses processos, é claro que o timing, o tempo que as coisas estão acontecendo e o contexto sempre importam. Mas, digamos, eu vi algumas análises dizendo, se existia uma possibilidade de qualquer, enfim, ação nesse sentido, com a lei Magnitsky sendo estendida para a esposa do Alexandre de Moraes, isso diminui. A meu ver, eu acho que permanece igual. Eu acho que não faz tanta diferença, porque eu não consigo ver no horizonte algo, digamos, que pudesse fazer o Alexandre de Moraes retroceder em torno das suas teses legais, né? E aí eu acho que é importante dizer que a gente não está falando só de uma opinião, né? Mas é uma interpretação a respeito de uma lei, de um conjunto de artigos do Código Penal que foram aprovados pelo Congresso, né? Então a Suprema Corte não está, enfim, arbitrariamente aplicando uma legislação que criou, mas sim uma legislação que já existe. Então eu acho que realmente faz pouca diferença, não consigo ver uma sinalização de que questões que fossem pessoais, digamos assim, pudessem ou ajudar ou a piorar. Agora, Ariane, tem uma coisa que, se a gente tiver tempo, eu queria falar rapidamente, que o que pode sim fazer diferença é esse possível encontro do Lula com o Trump. E aí, em que sentido? Eu acho que a gente tem uma série de sanções, né, por parte dos Estados Unidos, uma parte econômica, outra parte judicial, inclusive sem lastro, né, sem fundamento, contra Alexandre de Moraes, por exemplo, ou de retirada de vistos contra quase a maior parte dos ministros da corte. E o que a gente pode ter depende mais, digamos, da posição agora do governo dos Estados Unidos em recuar, pelo menos dessas sanções que são arbitrárias, né, enfim, do que, de fato, algum evento que vai acontecer, digamos, e que tenha acontecido agora relacionado especificamente à esposa do Alexandre de Moraes. Eu acho que vai depender um pouco mais da visão geral e das sanções de maneira global do que individualmente de um ou outro caso específico. Muito bem. Isabela, eu queria aproveitar o seu gancho, pedir um pouco do seu tempo, um pouco mais do seu tempo, porque o presidente Lula ainda está em Nova York, não é? E hoje teve um dia, está tendo um dia com muitas atividades. Queria que você acompanhasse junto com a gente um trecho do que disse mais cedo lá em Nova York o presidente Lula em uma reunião que aconteceu em defesa da democracia. Foi um encontro que não contou com a presença de Donald Trump, porque ele não foi convidado. E aí chamou a atenção um momento em que o presidente Lula questionou o crescimento da extrema-direita, fazendo quase que uma meia-culpa, enquanto uma liderança da esquerda. Ele disse, é virtude deles ou é incompetência nossa? Vamos ouvir o que disse o presidente brasileiro, depois a gente comenta um pouco mais com a Isabela. Somente a democracia será capaz de reconstruir o multilateralismo e reconstruir a harmonia entre os seres humanos e a civilidade entre a relação dos Estados. Vamos botar a mão na consciência, todos nós que estamos aqui. O que nós fizemos ontem pela democracia? Com quantas pessoas nós falamos de democracia? Com quantas pessoas nós falamos de organização popular? Com quantas pessoas nós falamos de organização por bairro, por local de moradia, por local de estudo, por local de trabalho? A verdade é que nós não falamos. E se nós não falamos, nós não organizamos. E se nós não organizamos, a democracia perdeu. O que me inquieta hoje, companheiro Boris, quer saber o seguinte, e vou terminar com essa indagação. O que me importa hoje é a gente responder para nós mesmos aonde é que os democratas erraram. Aonde é e o momento que a esquerda errou. Por que nós permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa? Vamos responder para nós mesmos. O que nós deixamos de fazer para fortalecer a democracia? Aonde é que nós erramos? O que eu fiz como presidente da República para fortalecer a organização popular e social? Porque muitas vezes a gente ganha as eleições com um discurso de esquerda e quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos. Muitas vezes a gente governa dando resposta a que a imprensa publica sobre nós. A cobrança do mercado.
a necessidade de contentar o mercado, a necessidade de contentar os adversários e, muitas vezes, os nossos eleitores que foram para a rua, que apanharam, que foram achincalhados, sabe, são considerados por nós sectários e radicais. E a gente começa a não dar atenção a eles e dar atenção àqueles que falam bem da gente. Esse é o fracasso da democracia. O que nós deixamos de fazer? Que antes da gente procurar a virtude do extremismo de direita, nós temos que procurar os erros que a democracia cometeu na relação com a sociedade civil. Como é que nós estamos exercendo a democracia no nosso país? Se a gente encontrar essa resposta, a gente volta a vencer, sabe, a direita. Se a gente não encontrar resposta, a gente vai continuar sendo sufocado pelo negacionismo, pelo extremismo e pelo discurso fascista que nós estamos vendo agora. É isso. Tá aí, Isabela, quero te ouvir justamente sobre essa fala do presidente Lula, o que a gente pode interpretar, não é? E trazer de resposta, inclusive, a essa pergunta que ele mesmo faz ali, uma pergunta retórica. Ele diz o que é que a esquerda fez para abrir caminho para o avanço, para a ascensão da extrema-direita. Qual que é a sua análise a respeito dessa pergunta? Liane, eu acho que uma coisa que a gente pode considerar é que o Lula está fazendo um discurso que ele é global, né? Então, o que eu diria em relação a isso? Eu acho que ele está fazendo uma pergunta que é uma pergunta retórica, mas que não tem a ver só com o Brasil. Então, acho que essa é uma primeira constatação importante, né? O Brasil, e não me parece ser tão, digamos, uma espécie de meia-culpa apenas na fala do Lula, porque se a gente for pensar o contexto, o que está acontecendo? Lula, enfim, já é uma tradição, né, que o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU. E aí o que acontece? O Brasil, nesse caso, nesse ano especificamente, abre a Assembleia Geral da ONU com um contexto um pouco diferente, que é, comparado com os Estados Unidos, o Brasil conseguiu processar, né, ter um processo judicial em relação a uma tentativa de golpe de Estado e tem semelhanças, né, com 6 de janeiro nos Estados Unidos, 8 de janeiro aqui. Diferente dos Estados Unidos, que a principal, digamos, liderança desse processo, que foi Donald Trump, não só não foi julgado, como se tornou presidente novamente. Então, o Brasil, de certa medida, já vem sendo apontado, inclusive por analistas dos Estados Unidos, como uma espécie de exemplo da democracia, né? Então, o Lula está falando, nesse caso, eu acho que não apenas, digamos, para dizer o que errou e falando sobre os erros do passado, mas está colocando o Brasil numa espécie de lugar privilegiado de defesa da democracia global. Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, ainda que a fala possa parecer algo que está, de uma certa forma, fazendo uma espécie de autocrítica, eu acho que ela parece uma autocrítica, mas, na verdade, é muito estratégica, né? Que é colocar o Brasil nesse lugar que pode ser um modelo para o mundo, para as democracias, pelo menos no Ocidente, de defesa da democracia. Então, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então, isso em primeiro lugar. E aí um discurso que é um discurso mais amplo, né? Que ele está falando para a América Latina, ele está falando globalmente. Do ponto de vista brasileiro, no caso do país especificamente, eu acho que essa crítica ela faz sentido, sim. Por quê? Porque se a gente for pensar, existe uma coisa que aconteceu, inclusive no próprio processo, né, pós-impeachment, que foi basicamente o seguinte: mesmo Lula, ele por diversas razões, e tem o fato dele ter sido preso, inclusive, né, ele demorou muito tempo para perceber que, digamos, a questão política principal era menos a Lava Jato, menos o Sérgio Moro e menos uma espécie de direita mais tradicional e até de certa medida oportunista em relação à agenda de corrupção, e sim o bolsonarismo que estava crescendo. Eu acho que mesmo o Lula demorou muito tempo, e estou falando basicamente em 2018, né, o Lula e o PT, para perceber que o bolsonarismo era uma força crescente e que o bolsonarismo, de uma certa forma, não saiu na frente dessa disputa, porque quem saiu na frente foi todo o movimento dos lavajatistas, mas ele ultrapassou e acabou passando, inclusive, essa direita mais tradicional. Então, eu acho que o que acabou acontecendo é que demorou um tempo
para que o Lula percebesse, enfim, outras pessoas da esquerda, de que a gente estava falando de uma força social importante, que era o bolsonarismo, e que o bolsonarismo estava atendendo aos anseios populares. Eu acho que durante muito tempo se ficou uma interpretação de que o bolsonarismo, ou que a direita, era algo das elites apenas. E não, né? A gente já vinha vendo desde 2016 já uma inflexão, principalmente de pessoas que estavam, enfim, nas periferias, pessoas com renda mais baixa, mulheres, pessoas pretas e pardas, jovens. Então a gente já foi vendo esse movimento. Então eu acho que nesse caso vale sim a autocrítica de que, de uma certa forma, a extrema-direita, ainda que dê uma resposta, a meu ver, equivocada para os problemas, ela aparentemente responde aos anseios da população. Essas respostas, elas não são, de fato, funcionais, né? E aí, enfim, já encerro, mas só queria dizer, por exemplo, o caso da pandemia. A gente teve digamos, uma junção de coisas na política, né, mas principalmente no período da pandemia, uma gestão que foi desastrosa e que levou à morte, né, de milhares de pessoas. Então, ou seja, a ideia de resposta, que parecia muito simples para a pandemia, que foi uma resposta negacionista, ela não funcionou na prática, mas ela, num primeiro momento, parecia atender os anseios populares, ou uma parte deles. Então, eu acho que nesse caso vale sim essa autocrítica e ela faz sentido de ser feita, né? Excelente. 4 horas mais 12 minutos. A gente conversou ao vivo aqui no nosso Poder Expresso com a Isabela Calil, cientista política, doutora em antropologia social pela USP, coordenadora do Observatório da Extrema-Direita e também professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Currículo extenso, bonito de se ler, Isabela. Obrigada pela conversa, uma boa tarde para você. Ariane, fico à disposição. Muito obrigada.